Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos retomar os conhecimentos sobre a região Sudeste. Características gerais, desde o povoamento, atividades econômicas que envolvem essa ocupação da região, assim como outras características naturais, relevo, hidrografia, vegetação, como nós podemos observar detalhes, peculiaridades e diferenças que existem no Sudeste, que caracterizam essa região e que mostram que ela é diferente das outras regiões brasileiras em determinados aspectos, sejam eles de ocupação, sejam eles de elementos naturais ou paisagens naturais, características naturais, como a vegetação, como o clima, etc. Então é bem importante a gente retomar esses conhecimentos e entender um pouco melhor essas características da região Sudeste. E como objetivo, então, vamos pensar ali na nossa aula de hoje, né? Identificar as principais características da região Sudeste, desde a sua localização, processo e atividades relacionadas à ocupação e aspectos naturais. Então, esse conjunto de características que definem, ou seja, que estabelecem esta parte do Brasil como região Sudeste. A gente sabe que o Brasil está organizado, dividido, segundo o IBGE, em 5 grandes regiões e cada uma delas apresenta determinadas características. Então vamos retomar um pouquinho dessas características da região Sudeste, né? E aí 3 perguntinhas para a gente refletir a respeito disso, né? Como podemos localizar a região Sudeste? Que critérios, que características eu posso usar para estabelecer a localização? Onde está o Sudeste? E ainda, como foi o início do processo de ocupação do Sudeste? E também, será que o Sudeste apresenta características semelhantes ou diferentes das demais regiões? Então são indagações, perguntas importantes para a gente entender essa diferença desta porção do Brasil. E aí a localização, a gente já trouxe ali um mapa que está aqui junto na nossa imagem, que ele destaca para nós ali o Sudeste e mostra que ele faz fronteiras ou divisas, limites, né, com o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul e a Leste, a região é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, se fosse para a gente estabelecer essa localização geográfica, a gente usaria essas características. Ela faz divisas com 3 regiões brasileiras e ainda a leste é banhada pelo Oceano Atlântico, certo? Mas nós podemos usar outros critérios, como esse aqui da divisão da Terra em zonas térmicas, que são aquelas áreas estabelecidas a partir da maneira como o Sol aquece o nosso planeta. Então, a forma como os raios solares chegam na superfície da Terra não é igualzinha em todas as partes. Algumas áreas são mais aquecidas, outras são menos aquecidas. Então, nós vamos ter essa divisão em zonas térmicas. Se eu considerar essa característica, eu estabeleço aqui que a região Sudeste está na zona tropical, que está destacada aqui em vermelho no nosso mapa, né? Então, nós temos a região Sudeste na zona tropical, que é uma das partes ali mais aquecidas pelo Sol, né, do planeta Terra. Então, se eu usar a divisão das zonas térmicas, eu digo que o Sudeste está na zona tropical. E isso vai influenciar em quê, por exemplo? Na característica do clima e nos tipos de vegetação que vão se desenvolver. Porque aí os climas que predominam nessa região, ou seja, que acontecem nessas áreas, são climas quentes. Se é uma região do planeta que é bem aquecida pelo Sol, é claro que os climas vão ser quentes, de temperaturas elevadas. Então, outra forma importante ali da gente localizar a região Sudeste do Brasil, né? E aí, pensando nesse início do povoamento, como se deu o processo de ocupação do Sudeste? Nós sabemos que o Sudeste não foi exatamente a primeira região ocupada, né, do Brasil, mas foi uma das primeiras junto com o Nordeste, né? Primeiro o Nordeste, já na sequência a gente vai ter o início do povoamento do Sudeste e depois como essa ocupação vai se ampliar, de acordo com
as atividades econômicas. Então, vamos pensar juntos quais foram essas atividades econômicas que influenciaram significativamente na ocupação da região sudeste. Mas esse início do povoamento ali se deu pela fundação ali da Vila de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Foi o primeiro núcleo urbano de povoamento. Então, São Vicente, litoral do estado de São Paulo, foi o primeiro núcleo urbano da região sudeste, instalado ali no Brasil pelos portugueses, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, aqui nós temos uma imagem que traz para nós essa ideia do início, né, de como era feita essa ocupação ali pelo litoral. Foi fundado em 1532 por Martim Afonso de Souza, quer dizer, logo que os portugueses chegaram aqui, que ocuparam primeiro a região onde hoje é Salvador, na Bahia, já em seguida eles começam a ocupar outras áreas do litoral, incluindo São Vicente ali no litoral do estado de São Paulo. Então esse é o início da ocupação, o início do povoamento do Sudeste. E aí, pensando nas atividades econômicas que foram desenvolvidas nesse início da ocupação. Então destacamos ali criação de animais, cultura da cana-de-açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar, que já era uma atividade que acontecia no Nordeste, a agricultura de subsistência e a produção de açúcar. Então, essas são atividades tradicionais que nós dizemos, ou seja, que aconteceram no início da ocupação da região. Assim como no Nordeste, nós também tivemos a ocupação do Sudeste, sendo desenvolvida a atividade do cultivo da cana-de-açúcar como uma das principais nesse início, né? E também a criação de animais ou a pecuária. Vejam o quanto é importante relacionar a ocupação com as atividades econômicas. Por que será, pessoal? Porque uma atividade econômica vai atrair pessoas para viver naquela área e vai ampliar essa ocupação e esse povoamento, né? E aí pensamos então no que foi importante, porque muitas vezes a gente acha que São Paulo, a cidade de São Paulo, que hoje é uma das mais importantes do Brasil em termos de economia, atividades em geral desenvolvidas, comércio, negócios, né? Mas o início foi no litoral, em São Vicente, né, litoral de São Paulo. Depois é que os jesuítas vão subir a serra e vão fundar o Colégio São Paulo. Vão construir um barracão e vão fundar então o Colégio de São Paulo ali, que vai dar origem à cidade de São Paulo. Esse primeiro núcleo urbano do interior, que vai iniciar a ocupação do interior. Porque onde está São Paulo hoje não é litoral, já é considerado mais ali em direção ao interior e foi um segundo momento da ocupação do Sudeste. Então é bem importante a gente entender essa característica. Quem deu esse início foram os jesuítas, com a construção ali do Colégio de São Paulo, certo? E aí nós vamos ter, de São Paulo, ele vai ser um ponto de partida das chamadas bandeiras, né, dos bandeirantes, que saíam em direção ao interior para capturar indígenas, para ocupar as terras e explorar os recursos. Então o mapa traz para nós essa característica que os bandeirantes saíam aqui da região de São Paulo e iam em direção ao interior, até para distâncias ali, né, enormes, inclusive lá para a região norte. Qual era a intenção? Aprisionar indígenas, o objetivo, né? Vendê-los como escravizados no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, que eram os centros das atividades econômicas do Brasil daquele período. Então as bandeiras também foram importantes nessa ocupação do interior do Sudeste. Outra atividade extremamente importante que impulsionou a ocupação, que atraiu pessoas para viver no Sudeste, foi a mineração. Temos um mapa que traz aqui para nós o caminho, né, que nós podemos dizer assim, que era percorrido na exploração de minerais, de pedras preciosas na região de Minas Gerais e levado até os portos de Paraty e Rio de Janeiro. É a chamada Estrada Real. Essa descoberta de pedras preciosas ali em Minas Gerais vai atrair muitas pessoas para viver nessas áreas e ocupar então essa porção do Brasil
na região sudeste, sendo desenvolvida principalmente pela atividade econômica em questão ali, que é a mineração. Então vejam, mais uma vez a gente estabelece uma relação entre a ocupação do espaço geográfico com as atividades econômicas. O que vai atrair pessoas, o que vai fazer com que as pessoas migrem de um local para o outro é justamente uma atividade econômica que gere renda, trabalho, lucros. Esse é um fator bem importante também. E essa característica de ter ali uma área de exploração, um caminho inclusive, né, que era a Estrada Real, ele vai fazer com que surjam vilas e depois vão se tornar cidades que existem até hoje e que tem essa marca histórica do período da mineração. Então, bem importante ali, como São João del Rei, que é a atual Tiradentes, e Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, em Minas Gerais, são cidades que surgiram nesse período da mineração. Outra atividade econômica importantíssima foi a cafeicultura, o cultivo do café na região sudeste. Então nós vamos ter ele iniciando ali no Rio de Janeiro, então as primeiras áreas de cultivo de café foram no Rio de Janeiro e depois ele vai se expandir para outras partes, né? Em direção ao interior, São Paulo, Minas Gerais, se estendendo inclusive para regiões vizinhas, como partes do Mato Grosso do Sul, né, no centro-oeste, e o norte do Paraná, na região sul do Brasil. Tamanha foi a importância da cafeicultura. A partir do acúmulo de riquezas dessa atividade econômica, é que se conseguiu instalar mais tarde lá as primeiras fábricas no Brasil e dar início ao processo de industrialização. Então vejam que uma coisa vai ligando a outra, o quanto essas atividades econômicas foram importantes ao longo do tempo, né? E aí uma atividadezinha ali para vocês pensarem agora nessa parte que nós trabalhamos até aqui. A diversidade de atividades econômicas foi fator importante para a ocupação do Sudeste, como nós vimos, né, ao longo da nossa explicação. Escreva as principais características de ao menos uma dessas atividades. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pensar um pouquinho, vão escolher ao menos uma das atividades econômicas que nós falamos e vão escrever algumas características relacionadas a elas. E nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então vocês deveriam escolher, né, uma característica ou uma atividade econômica, melhor dizendo, do Sudeste e estabelecer ali algumas características dessa atividade. Como ela foi desenvolvida ou em que parte ela foi desenvolvida e como era feita, né? Então vamos ver como é que ficou a nossa resposta ali, pessoal. Coloquei aqui como exemplo a mineração, né, uma sugestão da forma como vocês poderiam fazer. A descoberta do ouro e pedras preciosas em Minas Gerais atraiu muitas pessoas que migraram para essas áreas, né? Principalmente do Nordeste de São Paulo e até mesmo de outros países, indo para essa região que vai se tornar a principal área de atividade econômica. Também colocamos ali o cultivo do café.
As primeiras plantações de café do Sudeste foram cultivadas no Rio de Janeiro, no final do século XVIII, e depois ela vai se expandir para outras áreas da região e até para regiões vizinhas. Então, destacando duas atividades econômicas importantes ali da ocupação do Sudeste, né? Tanto a mineração quanto o cultivo de café são atividades que marcaram muito essa história, esse processo de ocupar, de povoar, ou seja, de ter população vivendo no Sudeste. E claro que se eram atividades econômicas, geravam lucros, trabalho, renda, atraindo cada vez mais pessoas para viver na região. E aí, pensando em todas essas características, vamos entender um pouquinho do que nós temos de natural, o clima, a vegetação, o relevo, como é tudo isso no Sudeste. O que nós podemos destacar? Então, começamos com o clima, né? Temos aqui dois mapas que trazem essa informação ali relacionada aos aspectos naturais. O clima que predomina é o tropical e ele está subdividido em tipos diferentes. Todos fazem parte, né, desse grande tipo climático que é o clima tropical, mas dependendo da localização nós vamos ter algumas variações em cada uma das partes da região. Então aqui nós destacamos, né, a parte de clima tropical de altitude, aqui no mapa do Brasil, que pega algumas partes do Sudeste, e ainda nós vamos ter o clima tropical litorâneo ou tropical atlântico. Se a gente olhar no mapa aqui especificamente do Sudeste, o que nós vamos ter? Diferentes tipos de climas tropicais, né? Então, desde o tropical equatorial, que é aqui em partes do litoral, que é aquele clima que é muito chuvoso. Então, a quantidade de chuvas, de umidade é muito grande nessas áreas. Aí nós vamos ter outro exemplo ali, tropical de savana, ou ainda chamado de tropical típico, né? Que ocorre aqui em toda a parte do interior do Sudeste, entre São Paulo e Minas Gerais e outras partes aqui, Espírito Santo e Rio de Janeiro também vamos ter essas características do clima tropical típico. Ainda podemos destacar o clima subtropical úmido de inverno, já aqui na divisa com a região sul do Brasil. Então existem essas variações do tipo climático. Mas se fosse para a gente dizer qual é o principal tipo de clima do Sudeste, a gente diria clima tropical, que é o que caracteriza a região. E é um dos fatores naturais importantes ali, né? Quando eu penso no relevo, como está dividido, organizado, como foram feitos os estudos sobre a forma da superfície no Sudeste, né? Quando eu falo de relevo, eu estou falando desse formato da superfície. Ah, se é uma região mais de serra, se é mais plana. Então, que características nós temos no Sudeste? Temos principalmente os planaltos. O que predomina no Sudeste? São os planaltos. Vamos ter pequenas áreas de planícies e algumas áreas de depressões, né? Mas destacamos os planaltos porque é o que tem mais. Então, nós temos ali 3 divisões. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, destacando ali a Serra da Mantiqueira, né? Os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, destacando ali a Serra dos Agudos, e os planaltos e serras de Goiás, Minas, destacando a Serra da Canastra. E a Serra da Canastra, ela tem uma importância, claro que todos são importantes, mas que vale a gente destacar aqui em relação à Serra da Canastra. O que? As nascentes dos rios São Francisco e Paraná ficam na região da Serra da Canastra. Então, além de uma característica de relevo, também essa área tem uma importância para a hidrografia do Brasil, porque o Rio São Francisco é importantíssimo e o Rio Paraná também para toda a população dessas áreas. Então, divisão ali do relevo que nós vamos ter. Quanto à hidrografia, já falando da questão dos rios, né? Nós podemos destacar 2 bacias hidrográficas importantes ali, justamente a Bacia do Paraná e a do São Francisco, que fazem parte aqui dessa característica. Então, o nosso mapa traz ali um destaque para esses rios, né? Mas nós vamos ter ainda a bacia ali do Atlântico Leste, mais aqui acima no mapa, e nós vamos ter do Atlântico Sudeste, que compreende ou que ocupa aqui todo o litoral.
além da bacia do São Francisco, aqui mais no centro-norte, e esta parte maior aqui é a bacia do Paraná. Então, muitos dos rios do Sudeste são rios afluentes ou tributários do Rio Paraná. Tamanha a importância, né, dessa bacia hidrográfica. Para que ela é importante? Para a geração de energia, para a captação e consumo de água, para navegação. Então, são várias as formas de utilização dessas áreas, desses rios, né, dessas bacias hidrográficas do Sudeste. E ainda nós vamos ter a vegetação. Quais são os tipos de vegetação presentes no Sudeste? Então, nós dizemos que é uma região bastante diversificada em termos de vegetação, segundo o que nós temos ali no mapa, né? Nós vamos desde as áreas de Mata Atlântica até áreas de Caatinga, ali mais na porção norte de Minas Gerais, já divisa com o Nordeste. Então, existem grandes diferenças nas paisagens naturais do Sudeste em função dessas variações de tipos de vegetação. E por que nós vamos ter vários tipos de vegetação? Também está ligado ao tipo de clima. Nós vimos ali que o clima tropical aparece no Sudeste de diferentes tipos, né, ou com diferentes variações, e isso vai fazer com que algumas áreas tenham a presença de florestas, por exemplo, outras áreas tenham a presença de vegetação mais rasteira, aberta, né, que a gente diz, outras áreas ainda de vegetação mais seca, como é o caso da Caatinga. Então, há uma diversidade, uma grande variedade, né, desses tipos de vegetação. E aí vamos para mais uma atividadezinha tratando dessas características naturais ali do Sudeste que a gente estudou. A região Sudeste apresenta variedade climática e essa característica deve-se a alguns fatores naturais. O que nós vamos ter ali que influencia nessa diversidade climática do Sudeste? Que fatores influenciam? Nós falamos de relevo, falamos de outras características naturais que vão influenciar nesse fator ali da diversidade climática. E aí você vai dizer quais são esses fatores, que características que influenciam nas diferenças de climas que existem no Sudeste. Então façam a resposta de vocês e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então vamos ver juntos como poderia ficar a nossa resposta ali, pensando na variedade de tipos de climas e o que influencia essa variedade climática na região Sudeste. Então, a nossa resposta poderia ficar assim, né? O clima predominante é o tropical e entre os fatores nós vamos destacar ali o relevo que nós falamos, né? A diferença de altitude, a latitude de cada porção da região, ou seja, algumas áreas estão mais próximas da linha do Equador, vão ser mais quentes, outras áreas estão mais distantes, vão ser menos quentes ou com temperaturas mais amenas, tá? Então a latitude é outro fator que influencia, só para exemplificar como vocês poderiam construir a resposta de vocês. E aí, retomando um pouquinho o que a gente trabalhou, né? Algumas características naturais do Sudeste, bem como a ideia de localização geográfica e ocupação dessa região
historicamente, como é que aconteceu? Como é que as pessoas começaram a viver no Sudeste, morar nessa porção do Brasil? Então, bem importante a gente refletir e entender essas características do Sudeste que são específicas dessa área do território brasileiro. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com você sobre esse tema, que tenham entendido um pouquinho mais sobre a região Sudeste do Brasil. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.